Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aquele devocional de toda semana que eu procuro postar aí na segunda ou na terça, mas sempre no início da semana com alguma reflexão, algo que vem do Senhor para a nossa semana, para que a gente inicie a nossa semana bem, fundamentado na palavra, confortado por aquilo que Deus quer nos dizer. Estamos vivendo o Setembro Amarelo e a maioria dos vídeos aqui no canal neste mês, e vou procurar também produzir conteúdo para os próximos, será voltado para essa temática. Será voltado a nós guardarmos os nossos corações, estarmos conectados com os nossos sentimentos, sabe? Saúde emocional é um tema importante, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre depressão, a Bíblia fala sobre ansiedade, e hoje o que a gente vai estudar aqui, do que eu vou trazer para você da parte de Deus, é o que eu chamo de tratado antidepressão. Tratado antidepressão. Se o conteúdo do canal está fazendo sentido para você, já sabe, você já é rato de internet, então já deixa aí o like, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, fizerem sentido para você. E vamos para o devocional de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo para você e dizendo para mim também. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Sobre o quê? Sobre o que comer, beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E aí já começa a primeira lapada do devocional de hoje. Uma lapada com amor, né? Com carinho. Não se preocupem com a sua própria vida. A vida envolve várias questões. E aí Jesus, para ser mais específico, ele diz, quanto ao que comer, beber ou vestir. Não são essas as nossas maiores preocupações? Quando a gente vive uma crise financeira, quando a gente vive uma crise no trabalho, quando a gente está vivendo, passando por um desemprego, quais são as três principais preocupações? Como é que vai ficar a questão do alimento, a questão da moradia? Como é que vão ficar essas questões? E o grande desafio que Jesus propõe para mim e propõe para você é não se preocupe com isso. E se preocupar tem a ver com ocupar antecipadamente. A raiz da palavra é pré-ocupar. Ficar se preocupando não garante para você o maior preparo, porque às vezes a gente cai nessa narrativa. Não, eu tenho que já ter tudo claro, eu tenho que já ter tudo planejado, porque quando o problema aconteceu eu estou preparado. E isso é uma ilusão. Isso não vai te tornar, se ficar se preocupando, ficar tentando se antecipar, tentando ali se preocupar, não vai fazer com que você esteja mais preparado para quando o problema surgir. Pelo contrário, só vai te deixar mais desesperado, só vai te deixar mais ansioso. E essa é uma narrativa que muitas das vezes nós mesmos produzimos para nós e a gente acaba caindo. A gente fica se preocupando quase que como alguém que tenta se antever, né? Tenta estar preparado para tudo. Mas na vida é muito difícil a gente estar preparado para todas as coisas. E fatalmente na nossa vida vão ter problemas que a gente não vão vir problemas, situações que a gente tá pouco, assim, tá as situações mais inusitadas, vão vir situações inusitadas que a gente pouco espera ou que a gente pouco projeta. E Jesus continua dizendo assim: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E aí ele vai fazer um outro convite. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Mas espera aí, João, isso aqui não é um voto de uma negligência? Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, eu estava dando estudo bíblico, e eu ouvi isso de uma pessoa, mas isso aqui não é um voto para a gente virar aí um vagal, né? De alguém que não se preocupa com nada. O convite do texto e o contexto, né, da instrução de Cristo não é essa. Não é para que a gente viva uma vida de forma inconsequente, sem preparo, sem planejamento. Não é sobre isso. E o texto vai continuar dizendo isso claro, conforme a gente vai lendo aqui. Não tem vocês muito mais valor que elas? Aí Jesus vai tocar na nossa identidade. Em quem nós somos. Você que está me ouvindo, para quem eu estou escrevendo isso aqui agora, para quem eu estou pregando isso aqui agora, você não tem mais muito valor, você não tem muito mais valor para o seu pai do que as aves. Se as aves estão sendo cuidadas, aí vai continuar o texto, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora de vida? O seu excesso de preocupação vai fazer com que você viva mais?
Não só não vai fazer, como pode retirar algumas horas. Porque o estado ansioso ele vai nos fazendo mal, ele vai fazendo mal para o nosso corpo. A ansiedade, conforme a gente vai, se a gente não souber controlá-la, se a gente não souber lidar com ela da maneira correta, da maneira saudável, de maneira bíblica, isso vai corroendo a gente por dentro. E Jesus pergunta novamente: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Mais um exemplo importante. Primeiro falando das aves, e agora falando dos lírios. Vejam como crescem, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem o rei Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, né? Salomão foi uma das pessoas mais ricas da Bíblia. Mas assim, ricas mesmo. Jesus compara, nem Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio do campo, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada pelo fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Aí começa-se a fazer sentido, a mais sentido, aquilo que Jesus estava falando desde o início, lá no verso 25, como a gente acabou de ler. Não se preocupem, porque o Pai está cuidando de você. Então não é um convite à negligência, não é um convite à inconsequência, é um convite à confiança. Sabe, a gente, no mundo que a gente vive hoje, a gente se envolve em uma autossuficiência que a gente tem que ter resposta para tudo e preparo para tudo, para todas as ocasiões. Mas por mais que você seja um trabalhador de anos de CLT, que você tenha o fundo de garantia, que você tenha INSS, que você tenha toda a segurança do mundo, podem haver situações que você não está preparado. Podem haver quebras financeiras, podem haver notícias ruins, podem haver diagnósticos que às vezes nem o dinheiro vai resolver. Quando o dia mal vem, é onde os nossos fundamentos são testados. Quando o dia mal vem, é onde a nossa crença é testada. O dia mal vem para provar aonde está a nossa fé, ou em quem nós estamos depositando a nossa fé. Porque se a minha fé está nos meus próprios recursos, se a minha fé está nas minhas boas obras, se a minha fé está naquilo que eu estou construindo enquanto estabilidade, e a minha fé não está no Pai, quando vier o dia mal, quando vier o destempero, eu perco o meu chão. Agora, se mesmo me planejando, se mesmo me cuidando, a minha fé, os meus olhos ainda estão voltados para o Senhor, quando vier o dia mal, quando o desespero bater na porta, quando o diagnóstico vier, quando a perca vier, eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Sei que é maravilhoso. Portanto, concluindo, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós servimos a um Pai, nós somos filhos de um Pai e servimos a um Deus que conhece as nossas necessidades. E Ele, sendo um Deus galardoador, Ele sendo um Deus misericordioso, se aproxima de nós, nos dando provisão, não porque Ele está aprovando um método de devoção, mas porque Ele é bom. Ele o faz porque Ele é bom, simplesmente isso. E mesmo sendo bom, o maior intuito de Deus não é te dar a provisão. O maior desejo de Deus não é responder a todas as tuas dúvidas e questionamentos. O maior desejo de Deus é que alguém seja formado no processo. Quando a prova vem, quando a tribulação vem, o maior desejo de Deus é que a gente amadureça. É que a gente cresça. É que a gente confie naquilo que Ele está fazendo. A minha mãe, quando eu era menor, né, quando eu era criança, ela, todos os dias, quando a gente terminava de almoçar, ela me chamava para ir lá secar a louça. E como você pode imaginar uma criança secando a louça pelas primeiras vezes, ela tinha que ir lá e secar tudo de novo. Porque ficava muito mal feito porque eu estava aprendendo. E muitas vezes eu estava com preguiça também. Mas se minha mãe quisesse um serviço bem feito, ela faria ela mesma. Qual que era a maior intenção da minha mãe? A experiência relacional. Que eu crescesse, que eu me desenvolvesse, que eu assumisse responsabilidades. E Deus, como um pai, também. O que Ele instrui para o pai, né, ensina a criança no caminho que se deve andar,
é só uma extensão do que é o caráter dele. Então ele como um bom pai, nos guia no caminho. Ele não nos retira da prova, mas ele faz com que em meio à prova a gente tenha consciência de quem ele é e de que ele está presente. Não como alguém que é sádico, que quer ver o nosso sofrimento, mas como um bom pai amoroso, que quer ver o nosso desenvolvimento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui vale um adendo especial. Então, a gente está um calor danado aqui. Estou tendo que usar um paninho. Esse texto não é sobre prioridades. Mateus 6,33 não é sobre prioridades. Inclusive, a palavra prioridade não existe nos originais bíblicos. Nem no grego e nem no hebraico. Então, como é que eu entendo esse texto de buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus? Isso não tem a ver com uma lista. Deus, aí vem família, aí vem trabalho, aí vem ministério. Não. Nós não podemos, seria muito desonesto da nossa parte, reduzir Deus a uma lista. Deus não quer ser a sua prioridade, Ele quer ser o seu tudo. Portanto, esse texto não é sobre ordem, é sobre centralização. Ele quer ser o centro na sua família, Ele quer ser o centro no seu trabalho, Ele quer ser o centro do seu ministério. Porque muitas das vezes a gente faz ministério e Deus fica do lado de fora. Muitas das vezes a gente faz igreja e Jesus está do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Porque estamos adorando qualquer outra coisa, menos Jesus, mesmo no meio do ministério. Esse texto tem a ver com fazer do Senhor Jesus o Rei, o Senhor da nossa vida. De tal modo que Ele está presente comigo no trabalho, que Ele está presente comigo na igreja, que Ele está presente comigo na família. Um Jesus que governa todas as áreas da minha vida. Portanto, vai muito além de você ter ali um momento no secreto na primeira hora do seu dia. Você faz isso, mas aí você carrega, é como se você carregasse esse secreto ao longo do seu dia. Aquilo que você leu, absorveu das escrituras, aquilo vai sendo digerido em você ao longo do dia. E a presença vai te acompanhando como uma coluna de fogo, como uma nuvem de glória, como era nos tempos do antigo Israel. Uma das grandes sacadas para que a gente lide com uma mente ansiosa, com a ansiedade da nossa era, é centralizar Jesus como o nosso governante, como o nosso Senhor e Salvador, porque antes dele ser o nosso Salvador, ele já era o nosso Senhor. Como alguém a quem eu devo toda a devoção, alguém que eu devo toda a adoração. Alguém que governa todas as áreas da minha vida. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus é sobre isso. Não é uma tarefa religiosa na primeira hora do seu dia, não, mas é uma vida em devoção. É uma vida diante da presença. Enquanto eu estou lá, com as mãos para cima, adorando na igreja, eu estou diante da presença de Deus. Quando eu estou usando o banheiro da minha casa sozinho, eu estou diante da presença de Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Isso aqui é sensacional. Numa prerrogativa de tentar se preparar para tudo e termos todas as respostas para todas as situações da vida, a gente fica se antevendo. Antevendo situações. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e não tem problema você se planejar. O problema é quando a gente fica trazendo as preocupações que são de amanhã para o agora. Os desafios que são amanhã para o agora. Ao invés de deixar para cada dia o seu mal. Que é o próximo conselho, né? Basta para cada dia o seu mal. Ficar antevendo ou adiantando o mal no dia seguinte não vai resolver. E pelo contrário, pode te fazer mais mal ainda. O conselho do Senhor Jesus é um grande convite para o presente. Vive o agora. Se concentra nos desafios que você tem agora. Quando o amanhã chegar, a gente vai se preocupar com aquilo ali. A gente vai cuidar daquilo ali. Juntos. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu estou com você nessa. Jesus falando hoje para você e falando para mim também. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele estará conosco nos desafios. Ele estará conosco para a gente discernir em qual proposta a gente aceita. Ele prometeu que estará conosco.
E quanto mais o buscarmos, mais ele se revela a nós. Quanto mais o buscarmos, mais ele se revela a nós. Essa transcendência e imanência, ela faz parte do caráter de Deus. Um Deus que se ama revelar para os seus filhos, para as suas criaturas. Um Deus que é soberano, mas que ama se revelar. E como um bom pai que está cuidando de nós. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe quanto a que comer, quanto a que beber. Não como alguém que negligencia as obrigações ou como alguém que é inconsequente, mas como alguém que, em planejando, sabe que o seu fundamento vem do céu. E a sua provisão vem do Senhor. O seu cuidado vem de Deus. Ainda que eu me planeje, ainda que eu tenha visão de futuro, ainda que eu me organize, nenhuma preocupação pode acrescentar uma hora à minha vida. Então eu descanso, mesmo estando em movimento. Isaías capítulo 40 vai dizer que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eles correm, ou seja, eles se movimentam, eles estão vivendo, eles estão na ativa, eles estão se planejando, eles estão enfrentando desafios, mas eles não se cansam, porque eles estão esperando em alguém. Eles encontraram em Deus um lugar de refúgio e de descanso. Eu espero que tenha feito sentido para você. Basta para cada dia o seu mal amado. E que nós possamos, através das instruções de Jesus, saber lidar com as ansiedades, as preocupações da vida. O Senhor, como um bom pai, conhece cada uma das suas preocupações e sabe das tuas necessidades. Pode ter certeza disso. Um grande abraço e eu espero você no nosso próximo conteúdo.